Muito boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o senador Marcelo Crivella, do PRB. Boa noite, senador. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Eduardo. Muito obrigado. Conosco também o jornalista Luiz Eduardo Rezende, que vai participar dessa entrevista. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, senador. Obrigado. Senador Marcelo Crivella. Pois não, Ricardo. Há 3 dias, na última quinta-feira, o Rio de Janeiro parou para dizer não a uma injustiça que está se tentando perpetrar contra o Rio de Janeiro no Congresso Nacional, retirando os royalties do Rio de Janeiro, uma grande parcela dos royalties do Rio de Janeiro, para redistribuí-lo com todos os outros entes da federação. Tentou várias vezes uma negociação no Senado, ela foi infrutífera, não produziu resultado, o projeto agora está na Câmara, faz um esforço grande também para ver se há algum avanço na Câmara, mas há aqueles que estão incrédulos, céticos, acham que não haverá acordo, que o Rio vai perder na Câmara e que só resta mesmo a compreensão da presidente Dilma para vetá-lo novamente. Qual é a sua avaliação, qual é a sua expectativa? Que impacto o senhor acredita que a manifestação da última quinta-feira vai produzir efetivamente em Brasília? Olha, o impacto é, vamos dizer assim, definitivo, decisivo, porque não é que nós vamos mudar a cabeça dos senadores e deputados, mas nós vamos motivar a presidenta e vamos dar a ela argumentos para entrar na discussão. 3 dias antes da manifestação no Rio de Janeiro, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião com ela. Tanto eu, como senador do Espírito Santo, e o deputado Vitor Paulo, líder da bancada do PRB na Câmara, estávamos presentes e tocamos no assunto. Ao terminar a reunião, estavam todos os líderes do Congresso e também vários ministros, entre eles o ministro Manteiga e o ministro Lobão, que ela encarregou de resolver o assunto, e eles não conseguiram, e eu citei isso na minha fala. Por isso pedi a ela para que tomasse uma posição e nos ajudasse a encontrar o equilíbrio das forças. Ao terminar a reunião, ela disse o seguinte: Ricardo, olha, vocês sabem que essa reunião eu começo e sempre termina o vice-presidente Michel Temer. É a nossa tradição. Mas hoje eu vou dar uma palavra. Em homenagem aos companheiros do Rio, do Espírito Santo, sei da angústia deles, eu vou pautar a questão dos royalties. Não disse mais nada, mas disse isso. O que significa exatamente essa expressão? Vai colocar na reunião. Eu vou pautar essa expressão. Nós vamos Porque, fazer uma reunião sobre isso. O que se tem de concreto até agora é uma posição tímida do governo federal nesse debate. Na realidade, você tem um embate, um confronto entre estados produtores e estados não produtores, e o poder moderador, que deveria ser exercido pela União, me parece que não foi exercido até agora. Há quem diga, inclusive, que de certa maneira, de certo modo, a União estava avalizando aquele projeto que foi apresentado, aquele substitutivo do senador Vidal do Rego. Ou seja, a se confirmar essa posição, a União estaria tomando uma posição contra os interesses do Rio e do Espírito Santo. Qual é a sua compreensão sobre isso? Fica só um detalhe nisso aí. Pela fala do senador aqui, pelas palavras do senador, eu posso entender que o senhor considera essa é uma batalha perdida no Congresso, quer dizer, que vamos depender da presidenta Dilma, porque no Congresso nada mais pode ser feito? Não, no Congresso não temos nenhuma chance no Congresso. Aliás, isso nós estamos discutindo há 2 anos, e há 2 anos eu repito isso. O presidente Lula era aquele presidente que chamava para si a responsabilidade. Como um grande jogador de futebol, quando o jogo embola, ele pede a bola. A Dilma não mostrou essa virtude. Agora, nessa reunião, ela se dispôs a isso. Claro que acabou a reunião, nós fomos encontrar com ela. E ela disse para nós, olha, vocês, até estou divulgando, mas ela pediu que não fizesse, eu não concordo com o que se aprovou no Senado. Ela disse expressamente isso. Para mim, para o Magno e para o deputado Vitor Paulo. Eu não concordo. Ela ainda não verbalizou isso publicamente. E pediu que nós não fizéssemos. Ela é uma mulher sábia, uma mulher muito vivida. E ela, então, mas nos tranquilizou. Na mesma hora, eu liguei para o Cabral, liguei para o Eduardo, liguei para o Dornelles, que não estava presente, Lindbergh, e ficamos todos satisfeitos. No Congresso não tem como,
porque eles têm a maioria dos votos. Mas o senhor não acredita que o poder que exerce o Palácio do Planalto, o governo, obviamente, que tem um poder político, que tem desdobramento dentro da Câmara. O senhor acha que nem a presidente Dilma, assumindo uma postura mais clara, mais incisiva, direcionando, digamos, a bancada fiel ao Palácio a tomar uma posição, o senhor acha que nem isso é suficiente para que haja um entendimento na Câmara? Não, a partir da manifestação, inclusive? Não, pois é, essa é o que eu disse no princípio. Eu acho que essa manifestação é o argumento fundamental para que ela tome uma posição e diga à sua base, aos seus líderes, que é uma questão federativa, não é? E ela precisa, como mãe, como patrona, como a nossa, vamos dizer assim, a maior defensora da Constituição, e eu acho que a alma da Constituição é o Pacto Federativo, ela deverá tomar uma posição. Ela tinha delegado isso ao ministro Manteiga e ministro Lobão. Eles deram um gesto. A União abriu mão de R$1 bilhão da sua participação especial. É pouco, mas se nós formos analisar o que é a tese hoje dos que querem... Só um minutinho em relação a esse número, eu queria fazer um comentário. Isso significa 0,15% do orçamento da União. No entanto, nessa composição, ela quer que o Estado do Rio abra mão de 7% quase de seu orçamento. Ou seja, é muito pouco, senador. Não contribui para o entendimento da minha avaliação. Bom, não contribui sim, mas já é alguma coisa. Sim, alguma coisa sim, mas muito pouco para que se construa o entendimento. Muito pouco. Agora, o fato é o seguinte... é que a oposição não, o Congresso todo, leva para nós o seguinte argumento constitucional: desigualdade regional. Isso é um imperativo da nossa Constituição. Desde 24, com Dom Pedro I, até agora, a nossa Constituição, a última de 88, todas prevêem a diminuição da desigualdade regional. E é com isso que eles conseguem os argumentos constitucionais para a redistribuição dos royalties. Só que estão querendo diminuir a desigualdade em cima do Rio e do Espírito Santo agora. Agora, pois é. Quais são os nossos argumentos? Existe desigualdade regional e deve ser combatida entre Rio, Espírito Santo e Nordeste e Norte. Mas não existe entre o Rio, o Sudeste e o Sudoeste, e o Centro-Oeste e o Sul. O problema é que as bancadas do Nordeste, sentindo-se fracas, porque tem poucos deputados e poucos, senadores são o mesmo número, mas deputados são muito poucos, do Norte também, eles acirraram, vamos dizer assim, eles buscaram apoio no Centro-Oeste, no Sul e também nos outros estados do Sudeste, Minas Gerais e São Paulo, que são as maiores bancadas. E com aquele argumento, vocês vão receber mais. Mas não caberia União... Mas não havia desigualdade regional. Então, só para concluir, eles tinham tese, perderam a tese. Perderam a tese pela ambição, porque hoje você não tem mais tese. Desigualdade regional, tirar do Rio para mandar para São Paulo, para Brasília, para Curitiba, ainda que seja para corrigir a desigualdade regional, não caberia a União, que é detentora da maior fatia desse bolo, promover essa correção e não através da supressão de recursos do Rio de Janeiro? A União está passando essa responsabilidade para os estados do Rio, para os estados produtores. A União que detém a maior parcela desse bolo, caberia a ela redividir o bolo de maneira a contemplar os estados não produtores. Tudo bem, mas vocês estão pregando aqui para um convertido. Eu concordo com vocês. Pois não. O fato é o seguinte, é que a União, nessa divisão dos royalties, ela come o boi pelo chifre. Ela come o boi com o chifre inteiro. Porque, veja só, nas participações, na década de 20, segundo a Petrobras, nós vamos distribuir 200 bilhões. A União vai ficar com 40% da participação especial. Mas ela é dona da Petrobras. Ela cobra da Petrobras imposto de renda e IPI. E tem participação no lucro. E a Petrobras, por marco regulatório, ela tem 30% de todos os consórcios que forem explorar o petróleo. Então, e mais, quer dizer, a Petrobras ela vai receber o óleo para pagar, para indenizar o que ela gastou, e está incluído o lucro. E depois o óleo restante, o óleo excedente, é da União, que vai explorar na medida que queira, para evitar a doença holandesa, se a gente explorar demais, canibalizar os nossos postos, nós podemos virar uma Venezuela, vai ter muito dólar para cá, nossa moeda sobe, a gente não consegue exportar mais nada, vamos ver de petróleo. Isso não é interessante para nós, não é, Luiz Eduardo? Então, eles vão dar a cadência da exploração do petróleo. Mas o lucro de um barril que está subindo cada vez mais é da União. Além disso, tem 40%. Quer dizer, a União está comendo o boi com chifre e tudo. Por essas razões todas aí, quer dizer, caberia a União ter uma postura mais incisiva, mais objetiva, para tentar dirimir esse conflito. Né? Sem dúvida. E é isso que nós pedimos à presidenta Lula. A presidenta Dilma. Oh, meu Deus do céu. Foi traído aí pelo... Foi traído. Porque a gente costumava brincar
aquela Lula de saia, né? É verdade. Então, o fato é esse, que ela agora já deu a primeira manifestação. Na política é difícil ter um sinal. É difícil arrancar isso de uma presidenta diante de todos os líderes e de 6 ou 7 ministros que são os principais do governo que estavam lá. Ela fala isso... Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o senador Marcelo Crivella, do PRB.